Futebol, o Goiás venceu o Anápolis nos pênaltis e conquistou o título de campeão goiano pela 26ª vez. No tempo normal, o time esmeraldino empatou com o Galo e na hora dos pênaltis, um único erro fez toda a diferença. O Zé Roberto Silva, comentarista esportivo, está aqui para conversar com a gente sobre esse jogo. Muito boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Agora, esse jogo realmente foi um jogo assim... O que você achou, na verdade, da partida? Porque no tempo normal aí, esse 1-1, na hora dos pênaltis, um erro. Apenas. O pessoal caprichou, né, nas cobranças, realmente foram belas cobranças nos pênaltis entre Goiás e Anápolis. E durante o jogo, o Anápolis foi melhor praticamente todo o tempo, mas ele não conseguiu abrir vantagem. O Goiás foi que fez o primeiro gol, então, quando o jogo não estava empatado, estava em vantagem o Goiás, que acabou chegando primeiro ao gol nessa jogada. O passe do Wagner para o Juninho cruza e o Léo Senna antecipa e faz 1-0 para o Goiás, jogador da base que entrou aí como titular nessa final. E ainda no primeiro tempo, o gol de empate do volante Helder, que já havia tentado aquele lance de bicicleta, foi ele também que tentou e o Ivan fez a defesa. Agora uma defesa maravilhosa do goleiro Felipe, do Anápolis, e o Anápolis dominou praticamente todo o tempo, apesar do Goiás ter criado também oportunidades. Esse aí é o último lance da partida, né? Aí a bicicleta que nós falamos, do Helder, depois ele conseguiu o gol. O Anápolis pressionou muito, o goleiro Ivan teve muito trabalho, mas o jogo terminou empatado e aí foi para os pênaltis. O Goiás foi perfeito nas cobranças. O Leandro Eusébio, ele bateu o pênalti, não perdeu, mas o goleiro Ivan foi lá no canto e buscou. A cobrança do Leandro, ela não foi ruim, mas a defesa do Ivan foi fantástica e ele fez a diferença e o Goiás é campeão pela 26ª vez. Entre o primeiro título do Goiás em 66 e esse 26º, nós tivemos 51 edições do Campeonato Goiano. O Goiás venceu 26 e os concorrentes ganharam 25. E a torcida do Anápolis estava presente em peso? Como é que foi? Praticamente lotou o espaço reservado a ela, foram 3.800 lugares, metade da cadeira, né? Metade ali. A expectativa era bem grande, né? Tentar sair de um jejum aí de 50 anos. Exatamente. O Anápolis foi campeão uma vez, que foi em 65, depois disputou 2 finais na década de 90. Ontem a torcida veio, viu um grande futebol da equipe, porém o Anápolis segue na fila e o craque de Catalão continua sendo a única equipe do interior 2 vezes campeã. A gente vê aí as imagens da hora da comemoração, realmente foi um título muito comemorado pelos jogadores, por toda a comissão técnica do Goiás, que realmente esse campeonato para o Goiás foi um campeonato diferente, né, Zé? No sentido de que teve... o Goiás perdeu aí para times que a gente não imaginava que perderia. Assim, né? Teve, por exemplo, com o Anápolis... Essa dificuldade, né? Foi um embate realmente que o Goiás, se a gente for ver aí no tete-a-tete, o Goiás saiu meio que... não foi assim, não teve as suas melhores... Não teve uma das suas melhores atuações, né, no campeonato. Esse campeonato goiano foi um campeonato diferente para o Goiás também. Foi bem difícil, apesar do Goiás ter feito a melhor campanha. Diferente dos anos anteriores, foram 10 anos onde a melhor campanha valia na final e na semifinal o direito da igualdade. Se fosse no regulamento que funcionou entre 2006 e 2015, o Goiás não precisaria dos pênaltis para ser campeão. Com 2 empates, ele seria o campeão. Mas o regulamento mudou e, por coincidência, na última vez que não teve igualdade, foi 2005, o título foi decidido nos pênaltis. E agora, quando o regulamento retorna em 2016, de novo, já retorna com os pênaltis acontecendo. E até que foi interessante, deu mais emoção e deu a vez para quem estava melhor em gostei, campo, né? Porque senão gostei. O Anápolis não teria nem tido a chance de brigar nos pênaltis, porque já teria Eu gostei muito da volta desta igualdade na final, porque você... Imaginando, se no primeiro jogo o Goiás vencesse o Anápolis por 1-0, se fosse no regulamento antigo, o Anápolis teria que fazer 2 gols aqui. O título já ficaria praticamente definido
na primeira partida. E sem a vantagem dá um equilíbrio maior. E o Goiás acabou conquistando o título, mas não foi o único time goiano a ser campeão neste final de semana. Não. O Lusiânia foi campeão no Distrito Federal, bicampeão. Né? O Lusiânia, que já foi equipe aqui da Federação Goiana há muito tempo, se transferiu para disputar o campeonato do Distrito Federal e venceu os 2 jogos contra o Ceilândia, partidas que aconteceram no Mané Garrincha nos 2 últimos sábados, e o Lusiânia, da cidade goiana de Lusiânia, é bicampeão no Distrito Federal. Agora, Zé Roberto, Copa do Brasil, a gente tem algum jogo por agora? Temos a Aparecidense representando a gente. Joga na quarta-feira, na cidade gaúcha de Erechim. Vai enfrentar a equipe que eliminou o Atlético. Então, a Aparecidense joga nesta quarta, lá no Rio Grande do Sul. Aí, na quinta da semana que vem, ela recebe o Ipiranga de Erechim em Aparecida. E se passar, vai enfrentar o Fluminense, provavelmente, porque o Fluminense jogou contra a Ferroviária em Araraquara, empatou em 3-3 e agora no Rio joga com vantagem do 0-0, 1-1. Então a tendência é que o Fluminense avance a terceira fase e enfrente exatamente o classificado entre Aparecidense e Ipiranga. E a gente espera que seja a Aparecidense essa classificada, né? Estamos torcendo também. Né? Agora o Anápolis também, agora no ano que vem, vai participar da Copa do Brasil também, não é isso? Vai, no ano que vem serão os 3 primeiros colocados deste ano, o Goiás, o Anápolis e o Atlético. E o Anápolis, ele vai disputar a Série D deste ano, algo que não estava previsto, porque a Série D tinha 40 clubes. E aí Goiás ia ter os representantes que se classificaram no ano passado, a Aparecidense e o Goianésia. Mas como o número de participantes ele cresceu de 40 para 68, abriu-se uma vaga extra para Goiás. E a vaga é do melhor time no goiano deste ano, que não tem vaga no brasileiro, e é o Anápolis. Então, Anápolis, Aparecidense e Goianésia vão participar da 4ª divisão brasileira. Tá certo, Roberto. Obrigado pela sua participação aqui. Parabéns à torcida esmeraldina, ao time do Goiás, porque apesar dos pesares, ganhou o título. Parabéns. Exatamente. O 26º mostrou mais de 50, mais de metade dos títulos goianos é do Goiás, né? Nesse período, desde que ele começou a vencer, Sim. né? Desde que ele ganhou o primeiro, 51 competições, ele ganhou 26. Tá certo. Bom demais. Obrigada. Obrigado, Boa Roberto. tarde. Boa tarde. Até mais. Até mais.